Está começando mais um Ciclabscast, o podcast oficial da Ciclabs. Salve, salve, minha querida, meu querido, estamos de volta. Sejam todos e todas muito bem-vindos e espero que o seu dia esteja sendo realizador. E chegou o podcast da aceleradora e hub de inovação da Ciclabscast, com apoio e patrocínio do Cicobi Cred Capital. E aqui eu quero já aproveitar e dar as boas-vindas e já pedir pro pessoal dar um oi aí. Guedes, dê um oi pra galera aí, que já já a gente vai contar quem que é a convidada especial de hoje, que ela é uma convidada muito especial, né, Guedes? Nossa, e como é, Vinícius? Tive a surpresa de conhecê-la pessoalmente. Já a seguia pelas redes, né, de investidores, o qual também faz parte do Iguaçu Angels. E ela já é famosa no nosso meio, muito querida no nosso meio, muito admirada e respeitada. Esperem para ver quem será. Mila, agora eu quero que a Mila dê um oi pra galera aí, Mila. Oi, gente, tudo bem? Tenho certeza que vocês vão gostar muito do episódio de hoje, tá imperdível. E muito obrigada pela sua audiência de sempre. E agora eu vou pedir para que ela se apresente. Ela que é investidora anjo aí, já tem... deixa eu pegar minha colinha aqui, deixa eu pegar minha colinha. Ela já tem mais de 130 startups investidas, mais de 2.500 orientações aí técnicas para mais de 400 negócios. E ela, assim, eu vou deixar para que ela se apresente, né? Cláudia Rosa está aqui conosco hoje, aqui como o Guedes já comentou, né? Ela é uma grande investidora, né? É uma grande pessoa que está entusiasta do ecossistema de inovação e principalmente com startups. Mas eu vou pedir para que ela se apresente. Cláudia Rosa, se apresente para nós aí, por gentileza. Conte um pouquinho da tua trajetória. Quem que é Cláudia Rosa por Cláudia Rosa? Bom dia, prazer imenso participar aqui com vocês. Guedes, Vinícius, Mila, acho que fantástico aí esse espaço para a gente falar e principalmente para a gente fomentar o empreendedorismo, né, nesse nosso ecossistema. Eu estou há 8 anos como investidora anjo, então há 8 anos eu fiz o meu primeiro aporte e de lá para cá eu realmente comecei a me especializar como investidora. O que é especializar? É fazer junto, é investir e correr com os empreendedores, entender as dores, entender as necessidades e principalmente ajudar a crescer, contribuir. Então eu tenho aí já uma jornada desde o meu primeiro investimento, já 8 anos, quase 9, né? Foi no início de 2016. Mas antes, eu vim da carreira corporativa, eu fui executiva em empresas como PwC, que é Big Four, né? Uma consultoria global. E em 2002 a IBM comprou a parte que eu trabalhava, né? Teve um split da auditoria e consultoria, a IBM comprou a consultoria e migramos todos, 400 funcionários lá para IBM da Tutóia em São Paulo. E, gente, o que acontece? Em 2011, mais ou menos, eu já estava com plano, já estava com as minhas 2 menininhas, né? A minha mais nova estava com 2, 3 anos, e eu resolvi pedir demissão. Na verdade, eu queria ser demitida e a IBM não me demitiu. E eu queria empreender, eu queria fazer algo diferente, né? Eu acho que nós, mulheres, homens também, a gente fala muito de mulheres, é que as mulheres externam isso com muito mais clareza. Mas a gente passa por algumas fases na nossa vida que a gente repensa o que a gente está fazendo, né? Como que a gente realmente vai atuar, como vão ser os próximos anos, a gente tem que repensar isso. Então, naquela época, eu comecei a empreender e eu vi o seguinte: primeiro, quando você tem uma grande ideia ou uma ideia, você precisa conhecer o mercado, você precisa entender as dores e você precisa fazer o que também? Estudar muito. Você precisa aprender sobre o seu negócio, né? O empreendedor muitas vezes acha que é só ter uma boa ideia ou ele ser muito engajado. Então, esse meu primeiro negócio, eu cresci bastante com ele, foi muito desafiador para mim, porque você sai de uma estrutura como a IBM e você vai para uma salinha e aí você começa a contratar pessoas. E foi nessa época, exatamente nessa época, 1 ano depois que eu estava empreendendo, que eu me senti extremamente solitária.
E eu falei, poxa, e agora, né? Eu vou repensar. Eu tinha propostas para voltar para o mercado de trabalho, aí já tinha quase 2 anos de empreendedora. Eu falei, eu volto para o mercado de trabalho ou sigo nos desafios? E aí eu vim para assistir palestras, eu falei, deixa eu entender o que está se falando no mercado, quais são as minhas novas referências, e aí fica até uma dica, a gente precisa fazer isso, a gente precisa buscar referências, tanto de modelo para o teu negócio, quanto para você mesmo, qual o teu modelo para uma executiva, para uma empreendedora. E aí eu comecei a participar de alguns eventos e eu vi o seguinte, que eu gostava daquilo, tinha muito a ver com o que eu já aplicava para os clientes e principalmente eu conseguia contribuir muito com aquelas pessoas que estavam ali até na plateia. Então as pessoas, assim, a gente fazia aquele networking já, eu nem percebia o que eu estava fazendo, mas eu já estava mentorando aquela turma. Eu passava fluxo de caixa, eu passava informação, eu passava, né, eu passava link de tudo, eu falava que o e-commerce era bom, eu falava que meios de pagamentos a gente ia mudar, eu falava de liderança feminina. Então, e aí eu comecei, a partir daí já comecei a ajudar algumas pessoas como mentora. A Rede Mulher Empreendedora me convidou para ser uma das embaixadoras, e aí sim eu comecei a fazer um programa de mentorias mais estruturados com mulheres. E aí eu ficava parte do meu tempo, eu me dedicava aos meus negócios e parte do meu tempo eu me dedicava muito a essas mentorias, porque essas mentorias agregavam para mim também para os meus negócios, né? Aí eu abri um segundo negócio nessa época, eu já estava, né? Já abri um segundo negócio que foi numa área completamente diferente, que foi na área do mercado imobiliário, que foi uma plataforma muito parecida com a Quinto Andar, porque na época eu tentei uma parceria com a Quinto Andar e a Quinto Andar não fazia parcerias, e aí eu precisei fazer justamente por conta do negócio que eu estava criando. Então eu estava muito focada em conhecer o mercado imobiliário, muito focada em fazer a gestão do meu time, em fazer dar certo, mas eu tinha sempre um olho para os empreendedores. E aí, mais ou menos em 2014, eu acho que eu já tinha feito mais de 1.000 mentorias, um pouco mais aí. Aí eu comecei a conhecer startups, aí eu me apaixonei pelas startups pelo seguinte, porque como eu trabalhei em empresas grandes, eu consegui aplicar para essas startups conceitos, metodologias, e eles faziam muito rápido, que é diferente você fazer isso para uma empreendedora única, né? Assim, um negócio pequeno, específico ali. Acho que essa ajuda que eu contribuí muito com a Rede Mulher foi uma ajuda e uma contribuição, e é até hoje, muito mais motivacional do que técnica. E nas startups eu consegui aplicar isso. E aí chegou uma época que eu peguei e falei assim, poxa, eu também posso conhecer mais sobre investimento anjo e ajudar essas minhas startups, essas minhas mentoradas aqui a ganharem os investimentos. Aí que eu fui conhecendo, gente. Eu falei, poxa, não é nenhum bicho de 7 cabeças, eu consigo investir também. E aí eu me apaixonei por isso de uma tal forma, mas a minha paixão não é... A minha paixão é realmente mudar o Brasil. É a partir do nosso empreendedor, da nossa empreendedora, do founder, do nosso ecossistema, a gente entender a importância, a grandiosidade que a gente tem, não só em investir, mas em contribuir com pessoas. Então, aí eu comecei a investir tanto direto em startups, como através de fundos. Então, eu investi em fundos, e quando você investe em fundos, vem uma quantidade grande de startups. Já eu cheguei a ter mais ou menos umas 148, quase 150 startups no meu portfólio. 2021 foi o ano que nós tivemos mais exits, que eu tive também mais exits. No total foram 14, 16 com 2 earnouts até hoje. Mas eu continuo investindo, não invisto tanto mais através de fundos. Agora eu tenho o meu próprio fundo, onde eu já tenho um pouco mais de liberdade para trabalhar isso e conceituar. É uma coisa que eu não queria, né? Eu sempre trabalhei através dos fundos parceiros, mas eu criei por conta da minha própria tese, né? E aí é isso, gente, é uma trajetória imensa. Fora isso, eu tenho o meu podcast, o Ela Invest, que eu trouxe em 2021 para a gente fomentar uma voz feminina nesse ambiente que, para mim, foi tão masculino. E eu não vou falar que foi difícil, porque eu não olhei dificuldade, porque eu olhei lá o que eu realmente poderia agregar. Mas eu sei que muitas mulheres tiveram e têm dificuldades. Então,
a partir de uma referência feminina, como que a gente pode inspirar e também trazer tanto investidoras como empreendedoras para esse ecossistema. E também tem um chapéu muito forte de liderança feminina no Brasil, né? Eu gosto disso porque eu sou mãe de 2 meninas, eu acredito muito no potencial das mulheres, acredito muito nos homens, a maior parte das minhas startups são lideradas por homens e eu me dou muito bem com todos, mas eu acredito que a gente precisa trabalhar num modelo mais inclusivo no Brasil. Então é isso, gente. Mila, eu acho que a bola ficou quicando aí para ti, Mila. Eu gostei muito da tua fala sobre referências, porque eu acho que é isso que às vezes falta um pouco. Então, a gente, como você falou, nós mulheres, a gente tem fases de vida um pouco diferentes das fases de vida dos homens, né? A gente passa pela fase de focar na carreira, de repente vem desafios novos e a gente quer focar um pouco na família. Então, são fases diferentes e às vezes a gente tem dificuldade de buscar essas referências femininas, pessoas como a gente, que passam pelos mesmos desafios que a gente tem e que buscam empreender, que buscam fazer diferente, que buscam inovar. Então, eu acho muito legal esse teu papel enquanto referência feminina. Eu queria perguntar, né, o que você acha que a gente precisa fazer para tentar incluir um pouco mais, fomentar um pouco mais essa participação feminina no ecossistema, fomentar um pouco mais essa participação feminina no universo de startups, no universo da tecnologia, no universo do empreendedorismo como um todo, porque é muito importante, a gente vê que tem melhorado, né? A gente tem visto mais CEOs por aí, mas eu acho que é algo que a gente ainda tem que trabalhar bastante. Verdade, Milá, essa tua pergunta ela é tão importante, porque até hoje a gente não tem um número exato, né, da quantidade de founders mulheres que nós temos ativas, porque tem muitas mulheres que têm negócios, mas estão fora do ecossistema. E de repente a gente vê, já tem aí 3, 4, 5 anos com o negócio. Eu acho que a gente tem que começar com ação, com planejamento. Eu estive ontem no Rio de Janeiro, no W20, na reunião global, lideranças globais, falando justamente sobre os principais temas para a inclusão, da diversidade, e o ponto central é sempre mulher ainda. Acho que haveremos um dia, acho que a gente não precisa falar tanto sobre essa questão dessa forma tão enfática, mas por enquanto é necessário. E no W20 segregou em algumas ações. A gente tem a questão de crédito, que é a questão de crédito, investimento, a questão de igualdade de gênero mesmo. Nós temos também violência contra a mulher e tem outras ações mundialmente sendo discutidas. Para o nosso ecossistema, o que a gente tem que fazer? Cada aceleradora, cada fomento, cada pessoa, cada empresa tem que pensar em incluir que seja uma cota de mulheres no seu programa de startups, no seu programa de empreendedorismo. Essa cota tem que ser 50%, para a gente tentar 40%. Um dia a gente vai olhar 50% e a gente vai ter 60%, 70%. Mas hoje a gente não tem. Então, essa cota hoje não pode ser, esse número não pode ser abaixo de 50%. Cláudia, como é que eu faço isso? Buscando uma mulher, quais são essas redes, como que a gente pode se conectar. Eu tenho certeza, se a gente faz uma força-tarefa para isso, a gente consegue identificar. Pode ser que no primeiro ano, no primeiro programa, a gente não consiga essa meta, mas se a gente colocar isso como meta, a gente vai conseguir. Então, isso para a gente é importante. Um outro ponto também é dar mais vozes para as mulheres palestrar, para as mulheres fazer palestras, painéis, contar cases, se apresentar. Essa referência direta, ela é importante. Então, não é só trazer empreendedoras para fazer o pitch, para acelerar. É fazer com que o ecossistema inteiro, que o processo inteiro, todo, tenham mais mulheres em todos, né? Em todos os processos, em todos os momentos. E aí, Mila, hoje nós temos a maior parte ainda desses programas, dessas empresas de venture capital lideradas por homens. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa chegar até eles, a gente precisa falar até eles, a gente precisa sugerir também.
Eu acho que nós, como mulher, nós somos mulheres e a gente também tem um papel importante de não é ficar esperando ser chamada, né? Ficar esperando oportunidade para ser promovida, esperando oportunidade. Não, eu acho que a gente também, a gente pode sim pleitear cargos, pleitear participações nesses eventos. Então a gente tem que fazer a nossa parte também, não é só ficar esperando. E aí eu concordo com algumas falas que muitos homens falam assim, olha, a gente não vai trazer mulher por trazer, a gente vai trazer mulheres competentes, a gente vai trazer negócios competentes. Eu acho isso válido. Eu tive uma grata surpresa, Mila, que já há muitos anos, eu acho que desde 2014, se eu não me engano, que eu participei de várias bancas, esse ano para mim foi bem emblemático, porque normalmente nas validações que eu tinha, às vezes tinha uma founder, né? Uma startup só liderada por mulheres. E eram as melhores. Eu falei assim, gente, não é viés, não. Realmente as mulheres são boas, porque elas se preparam tanto, elas, né, elas têm uma dedicação. Então, eu acho que se a gente faz isso, a gente movimenta muito mais o nosso ecossistema, a gente torna o ecossistema muito mais inclusivo e a gente trabalha com outras características que é necessário para todo mundo. Maravilha. Olha só, eu gostei de ouvir essa história toda, Cláudia, porque eu me incomodo muito quando a gente vai para um evento, um do ecossistema, Cláudia, e aquele paredão de homens à frente fazendo toda a parte da liderança. Se eu fazer a abertura de um evento, normalmente 10 homens para uma mulher numa abertura, quando ali tem a posição dos líderes, né? A gente tem que trabalhar, tem que lutar muito com isso mesmo, como você disse, mas a gente precisa também ter uma base. Inclusive, estou aqui, ó, já pensando sobre o assunto e já sugerindo aqui a Mila e ao Vinícius que no nosso edital que estamos para lançar, um novo edital aqui para 2025 de startups, que a gente já pontue diferente quando a startup vem de uma empreendedora, né, para que a gente possa estimular que mais empreendedores possam vir. Vamos colocar um ponto adicionado para quando a empreendedora for mulher, quando a equipe for mulher. Nós temos essa preocupação na Ciclabs, o qual nós representamos, e temos algumas mulheres, poucas mulheres, em startups. Precisamos aumentar. E essa questão não é uma questão simplesmente de igualdade de direito, e sim de defesa do direito, né, Cláudia? Porque igualdade acho que já devia estar superado, mas defesa do real direito que todos têm, que a mulher tem, que todos têm, de ocupar um espaço nobre nesse ecossistema. Mas eu quero também destacar aqui que você é uma liderança respeitadíssima no Brasil, os maiores. 2022 parece que foi um ano que coroou, né? Foi foi a mentora do ano, foi também a maior Investidora do investidora ano, anjo né? do ano. Enfim, um ano que... Mas eu quero que as pessoas percebam que nada é de graça. Você começou a sua trajetória há muito tempo, uma década de luta, de trabalho. É isso, então, uma trajetória para chegar em 2022 e ser coroada. Conte para nós como é que é ser reconhecida no Brasil como a maior investidora, a melhor mentora, e espalhar isso como algo que possa ser conquistado pelas mulheres, mas também ser almejado por mais pessoas, porque ter um portfólio de mais de umas centenas de empresas, ter participado de mais de 14, 15, 16 M&As. M&As, para quem não está acostumado com a palavra, são aquisições e fusões. É algo extraordinário. Então, assim, conte um pouquinho mais como é que é conviver com o sucesso e, ao mesmo tempo, você já disse, tem história de fracasso também. Não existe sucesso sem o fracasso. Você, com certeza, já deve ter tropeçado em dificuldades, ter quebrado em algum momento para chegar onde chegou. Conte um pouquinho dessa história. Ó o meu convidado ali, ó, o Tyson, olha. É maravilhoso. Seja Eu bem-vindo, vi que Tyson. tem um cachorrinho aí, um cusco aí. Meu convidado, ele adora que eu fico nesse cantinho que ele vem. Bom, eu fiquei muito feliz, realmente. 2020, eu já tinha ganho alguns outros prêmios nos outros anos, né? Participações. Mas o que eu comecei a fazer, Eds, que foi muito interessante? A gente sempre fala para as nossas startups para elas participarem
de eventos, para elas terem credenciais, né? E eu comecei a olhar um pouco a minha trajetória e vários prêmios. Eu acho que o Brasil, a gente tem, né, várias premiações e tudo mais. E eu sempre votei em outras pessoas. Eu sempre passou isso por mim, tanto de investidor, como mentor, como conselheiro, como influenciador, como outros. E eu sempre votei nas pessoas. E aí, o que acontece? Aí chegou 2022, eu falei, opa, peraí, eu tenho todas essas características aqui, eu vou fazer a minha campanha. Então, eu acho que o que mudou foi isso. Eu comecei a fazer aquilo que eu sempre falei, ajudei as minhas startups e as minhas mentoradas e todo mundo fazer. Eu falei, eu vou fazer para mim, porque se eu faço para mim, eu sei que eu trago outras pessoas juntas. Então, o que eu fiz? Eu fiz campanha para mim. Eu falei, gente, olha, esse ano eu vou me candidatar aqui como maior investidora do ano pela Startup Awards, né? Que é como se fosse o nosso Oscar das startups. E aí eu comecei mesmo, eu achei muito interessante, porque eu comecei a mandar para os meus grupos, para as pessoas, e as pessoas votando. E as pessoas, nossa, Cláudia, você nunca ganhou esse prêmio? Eu falei, não, nunca ganhei, vou ganhar esse ano. Então eu coloquei que eu ia ganhar esse prêmio. E foi muito interessante que eu me candidatei tanto como mentora do ano e como investidora do ano. E eu fiquei top 3 nas duas categorias, né? E aí no dia do evento, que aí eles iam falar quem realmente ia ganhar. Eu falei, poxa, se for para ganhar investidora ou mentora, eu prefiro ganhar como investidora, porque eu já tenho alguns prêmios como mentora. Como investidora, eu não tenho ainda. Mas eu estava tão confiante que eu ia ganhar, e eu não conhecia muito a academia, eu não participava muito da Base Startup. Eu não participava tanto, entendeu? Eu não sabia. Era a primeira vez que eu estava pleiteando, e eu também não sabia direito como que era. Enfim, mas eu fui confiante no meu trabalho e eu tinha todas. E foi muito interessante porque um pouco antes, quando eu fiquei entre as 10 ou entre os 20, eles também não me conheciam. Foi muito engraçado isso que eles mandaram. Olha, Cláudia, apareceu teu nome aqui entre os 20, a gente vai filtrar 10, mas a gente precisa que você comprove tudo que foi colocado. Então, a gente precisa comprovar que você é investidora, que você fez aporte, que você fez mentoria, que você não sei o quê. Eu falei, poxa, que interessante. E eu mandei todo o documento, eu mandei contrato de mútuo, eu mandei tudo. Eu falei, poxa, tá tudo aí. E aí falou, não, tá ótimo, né? Falou, não, tá ótimo, né? Acho que eu mandei coisas até demais. Então, eu acho que fica aí também de sugestões para nós, mulheres, e para todos os homens, que a gente pode sim pleitear algumas coisas, não tem que esperar chegar do céu que não chega, não, a gente tem que fazer. Então, quando eu ganhei o prêmio, no dia que eu ganhei o prêmio, eu fui preparada, porque eu falei, eu vou ganhar esse prêmio. E para mim foi muito bacana, porque é o que você falou, Guedes, é o reconhecimento de um trabalho com muitas startups até ali. E isso também me deu muita credencial para eu falar, poxa, eu ganhei um prêmio, eu sou a maior investidora anjo do Brasil, sabe? Então isso me deu uma certa segurança também. E outras coisas, muitos, por mais que as pessoas me conhecem, eu sou referência em vários lugares, tem muitos lugares que as pessoas conhecem um outro líder de uma venture capital que não tem tanta referência no mercado, mas não conhece a Cláudia Rosa, né? Por quê? Porque passa batido. E eu vou falar uma coisa para vocês. O ano passado, eu dei uma entrevista e eu falei exatamente isso. Muitas vezes, nós mulheres, nós somos invisíveis. Nós somos invisíveis. Então, até hoje, dependendo do lugar que eu sou invisível. Então, eu preciso realmente trabalhar muitas questões e apoiar bastante o ecossistema, e eu preciso fazer coisas que realmente vão me alavancar, e com isso eu vou trazer outras mulheres. E depois disso eu ganhei no Paraná, em Curitiba, o prêmio Inovação, ganhei outros prêmios também. Esse ano eu ganhei também da Board Academy, como referência, uma homenagem, a contribuição como conselheira. E esses prêmios, eles não sobem a cabeça. Eu acho que esses prêmios, eles me dão uma sensação de, poxa, estou no caminho certo. E mulheres, vamos juntos. Homens, olha aqui, que legal, vem também. E aí tem muito mais pela frente. E o Shark Tank também, que eu entrei esse ano, também é algo que vai me dar bastante visibilidade, mas com isso eu quero mostrar para o mercado que
Cláudia Rosa está aqui, continua trabalhando, está fazendo um bom trabalho. E quem quiser vir junto, vamos juntos, porque a gente tem que construir muita coisa boa ainda. Estava até registrando, eu registrei aqui algumas coisas, porque eu fiquei fascinado com a tua história. Eu conheci você, Cláudia, no episódio aí do Empretec Startup, que você foi uma das nossas, né, avaliadoras, mentoras do processo, e quero aqui fazer agradecimento especial ao Marcos Ambrósio, né, e ao Matheus Palma, do Sebrae, que foram muito gentis aí, com todo cuidado, todo carinho. E você viu ali, ao vivo e a cores, né, a participação intensa de pessoas desenvolvendo projetos. Mas eu acho que a tua experiência, você conquistou não porque você é uma investidora anjo. Você tem atributos de uma grande executiva que aprendeu muito na sua carreira. Você tem uma habilidade de mentora aliado ao teu conhecimento técnico, né? E o risco, né? A capacidade de correr risco que é próprio do investidor anjo. Ele tem que ter uma habilidade, uma capacidade muito além de uma percepção de mercado correr risco. Eu sou investidor anjo, já perdi, já ganhei, e tenho que lidar com isso, né? Quando perde, perde tudo, né? Não perde pouco, né? E aí, ao mesmo tempo, você faz um outro papel muito interessante, que não é simplesmente um investimento. Onde você coloca a tua mão, você coloca também o Smart Capital, que é o acompanhamento, a mentoria, a assessoria. Então, isso também é muito legal, né, Vinícius? Complementa aí, Vinícius, e vamos deixar ela falar sobre essa experiência também dela como mentora, investidora, Smart Capital, e alguma experiência que ela teve assim, muito interessante que levou a um sucesso de algum case dela aí. Não, perfeito, perfeito. E isso que eu até estava anotando aqui umas coisas, e o que eu percebo muito, Cláudia, e eu quero até que você compartilhe aqui conosco, né? Como é importante a gente levar a parte técnica também para as startups, né? E essa trajetória que você vem aí das Big Fours aí, né? Como a PwC que você teve aí, a IBM, né? E isso traz um olhar, né? Que já ajuda, e eu quero que você comente isso, como que é esse processo também de ajudar as startups a pensar também lá na frente, né? Porque a startup, ela não pode só quando ela está pequenininha ali ainda, com os fundadores e 1, 2, 3 colaboradores aí no time. Como que já é esse processo também já de olhar para o horizonte com o olhar de quem vem das Big Fours aí no Brasil? Eu acho importante, porque você saber metodologia e ter a experiência de quem já fez, e principalmente do que deu certo, do que deu errado, isso é fantástico. Então, a minha contribuição para as startups em relação a isso é uma doação frequente, uma troca, porque muitas startups que eu investi, as primeiras que eu investi, eram garotos, eles não tiveram experiência de trabalho, eles não tiveram CLT, eles não sabem o que é uma empresa grande, eles não sabem o que é um processo, o que é procedimento, o que é um processo de validação, hierarquia, né, clientes na prática. Então, você traz esse teu conhecimento, agrega bastante. Então, primeiro, isso me ajudou muito. Meus últimos anos na IBM, eu fiz gestão de pessoas. Eu não trabalhei no RH, mas eu fiz gestão de pessoas. Eu cheguei a ter 100 e poucas pessoas lideradas por mim, e eram pessoas técnicas, eram consultores. Eu tinha consultores desde diretores até trainees ou estagiários. Então, eu tinha, né, um leque enorme aí. Isso me deu uma capacidade gigantesca. Eu acho que, assim, de tudo que eu aprendi nesses 15 anos de IBM e PwC, os meus 3 últimos anos de gestão de pessoas, que foram tão desafiadores, isso me ajudou tanto nas minhas mentorias, principalmente alinhar as minhas expectativas em relação às pessoas, saber ouvir e também saber o seguinte: eu não sou dona da verdade. E eu tenho que saber ouvir e eu tenho que saber também falar no momento certo. Não adianta eu chegar para uma startup que está começando, gente, e falar que ela tem que implementar um CRM, que ela precisa trazer um ERP, que ela tem que ter um BI. Não adianta. Então, eu tenho que falar com a IBM, com essas startups, exatamente a fase que ela está. O que eu faço é o seguinte: eu, com a minha experiência, eu trago um panorama, eu olho, vejo qual o mercado que ela está, como que ela está. Um panorama, olha o caminho que a gente vai percorrer.
estamos aqui. Então, agora, com esse time, com essas pessoas, como que a gente vai crescer? Então, eu sempre faço isso. Uma outra coisa que eu faço com as minhas startups também é planejamento estratégico. Sem planejamento, a gente não vai em lugar nenhum. Não adianta. Eu posso ter um excelente founder, uma mulher excelente, um homem excelente ali, mas se a gente não tiver planejamento estruturado, isso não funciona. E principalmente para mim, que tem uma agenda corrida. Eu gosto de ter isso. Então, essas minhas contribuições, trazendo essas metodologias para a nossa vida real aqui, ajuda muito. A maior experiência que eu trago para as startups também, das minhas dores como empreendedora, gente. Não é fácil. Não é fácil ser empreendedor no Brasil. Não é fácil por uma série de questões, né? Sabemos. Então, eu trago essa minha vida real, essas minhas dores, essa minha experiência também quando eu estou na mesa com as minhas startups. Um ponto que eu tento fazer, que para mim é fundamental, eu não fico na operação. Porque se eu entrar muito na operação, eu sei que eu vou perder o foco ali. Então, o que eu faço? Eu defino o planejamento estratégico, a gente define metas e aí eu vou acompanhando com eles. Em algumas dessas startups, eu acompanhei do primeiro pitch, que eu fiz o investimento, fui evoluindo ali como investidora, acompanhando, participando de todas as reuniões. Depois eu acompanhei os próximos investimentos, a entrada de fundo, fiquei no conselho e ajudei no processo de exit, de M&A. Essa é a minha maior contribuição, é eu fazer o seguinte: empreendedor, quando que você acha que eu posso te ajudar? De que forma? Eu não sou aquela investidora e nem quero ser aquela investidora que fica só cobrando indicadores ou fica toda hora colocando algo novo. Eu vou junto com o empreendedor. Se o empreendedor tem uma nova ideia, eu quero entender essa nova ideia, quero ver se faz sentido. Então, eu gosto de escolher as empresas que eu vou entrar, as startups, porque eu quero saber se tem espaço para a gente trabalhar dessa forma, né? Então, para mim, isso é bacana, essa troca é necessária. A média de idade há 10 anos atrás dos nossos founders, das nossas founders, era em torno de 25 anos. Hoje a média está com 40 e poucos anos. Então, quer dizer, nós temos na composição da equipe, nós já temos pessoas mais experientes. Então, o nosso ecossistema, ele já cresceu. Nós já estamos em outro nível. O meu nível de exigência hoje para alguma startup, quando está no processo de ideação, é totalmente diferente de 10 anos atrás. Hoje eu exijo muito. Quando o cara está falando da ideia, eu já pergunto para ele assim, tá, mas quem compraria a tua startup? Aí o cara fica olhando para mim, mas eu estou na ideia. Coisas que a gente não falava isso há 10 anos atrás. Quem está numa fase de operação hoje, eu fico assim, quem são os seus parceiros estratégicos? A gente precisa trabalhar com parcerias estratégicas, né? Então, eu acho assim, todo esse meu conhecimento, essa minha bagagem técnica, ela me ajuda muito. E eu também gosto muito de participar e entender e conhecer esses empreendedores e me colocar à disposição para eles, não só quando eles precisam tecnicamente, mas se eles estão com algum conflito, algum problema também, eles precisam me falar. Porque eu tô pensando, eu tô aqui, olha, eu tô com algumas startups em 2028 já, entendeu? Então, essa troca, para mim, por exemplo, se está tendo uma briga de sócios, ou se está tendo algum conflito, ou se está tendo alguma coisa que com os números a gente não vai ver, eu preciso que esses caras me falem. Eu falo assim, tá bom, mas o próximo aporte é para a saída de algum sócio? É para check-out, né? Então, essas coisas, essa troca, eu quero ter a liberdade, eu quero que todos os meus liderados e as minhas startups tenham liberdade de conversar comigo, porque eu não quero ter surpresas depois. Então, eu acho que resumindo, meu trabalho é muito focado realmente para crescimento, mas essa colaboração eu não tenho como deixar de dar, porque eu acho extremamente necessário você usar justamente o teu smart money para apoiar os negócios.
Cláudia, você sabe que eu tive a oportunidade de conhecer a Cláudia participando do Empretec Startup, né? E foi muito válida as contribuições que ela fez na banca da nossa ideia, né? E eu queria deixar aqui uma última pergunta aqui para minha última pergunta aqui para a Cláudia Rosa aqui, que no momento que você vai fazer um investimento de fato, né, na startup, eu vou escolher essa startup para estar dentro do portfólio, né? Você comentou de alguns detalhes aqui, né? Mas se você puder explicar para nós assim, sistematicamente assim, o que você avalia numa startup, né? A maturidade, você comentou um pouco sobre a idade dos sócios. Isso é algo que é um ponto decisivo para você também, ter sócios mais jovens ou não? O que você avalia enquanto investidor aí, que eu acho que para nós aqui, para as startups que estão nos ouvindo, interessa muito saber isso, até porque a gente vai ter agora, nos próximos dias, um evento aqui na Ciclabs, que vai ser a Ciclabs Invest, onde a gente vai colocar todas as nossas startups aqui conectadas com alguns investidores, né? Então, assim, até para amadurecer um pouco mais para nossas startups aqui, o que elas podem responder, né? Já para alguém aí que tem uma bagagem como a tua, Cláudia. Tá, então vamos lá. Tanto eu quanto qualquer outro investidor ou rede de investimento ou venture capital, que seja, trabalha com tese de investimentos, critérios, enfim. Então, por exemplo, tem alguns que trabalham na fase de ideação, fase de operação, tem alguns que são focados em fintech, agritech, que seja edtechs, tem alguns que são cross a todas as indústrias, mas, enfim, procura SaaS, tem alguns que não investem em hardware. Então, quer dizer, a gente precisa entender tudo isso. Os empreendedores, eles precisam entender que o dinheiro, ele é diferente, tá? O dinheiro vindo de um investidor, vindo de um fundo, dependendo de como que está o que vem agregado, é bem melhor do que o próprio dinheiro. Então, essas teses, elas são importantes. Dentro da minha tese, o que eu trabalho? Eu gosto de investir em startups que estão em fase de operação, já passaram pela fase de ideação, já passaram para o MVP, estão faturando, mesmo que seja pouco, R$5.000, R$3.000, não importa. Mas que tenha uma receita recorrente que mostre, por exemplo, nos últimos meses, ou até no último ano, como que foi esse processo de receita, o MRR, e também uma projeção alinhada ao tamanho do mercado. Isso para mim é fundamental. Isso eu olho o negócio. Eu olho muito mais qual foi o comportamento dessa startup com esses números que eles realizaram, não importa o valor realmente, e eu quero olhar qual que é o tamanho, a projeção. E também eu olho o time. Esse time, eles realmente eles estão modelando algum concorrente nacional ou internacional, não importa. Eles têm esse mapeamento de concorrentes, eles conseguiram realmente trabalhar esse número do mercado legal, a gente vai conseguir alcançar. Por exemplo, a gente não vai conseguir, isso é fato, sair de um faturamento de 50 mil no ano para 5 milhões no outro. E eu vejo muito isso. E eu fico assim, olha, então vamos lá. Eu falo para o empreendedor, eu falo assim, se vocês conseguirem chegar nesse número, eu assino agora. Eu vou dar mais 2 dias para vocês fazerem o número. Se o número voltar, eu invisto o dobro. Entendeu? Então... É provocação, assim, né? Provocar o limite do empreendedor, né? Então, mas você sabe o que acontece? É que o empreendedor, ele é tão cabeça dura, às vezes, que ele faz uma conta e esquece que ele vai ter que aumentar a equipe, que ele vai aumentar o custo operacional, que ele vai ter que mudar de lugar, que ele vai ter que pagar um monte de contas, e não vai ser aquilo tudo, entendeu? Enfim, eu tô dando um exemplo, que esse exemplo ajuda muito. E eu nunca deixei de investir realmente por isso. Então, e eu também, há alguns anos, há pelo menos 2, 3 anos, eu invisto em startups que tenha pelo menos uma mulher como co-founder, no contrato social. Isso para mim é importante. Dentro da minha tese de liderança feminina, dentro da minha tese de ter mais mulheres, isso para mim é fundamental.
Eu investi numa startup de Santa Catarina que só tem meninos. Mas eu falei para eles, olha, eu vou investir, mas a gente vai assinar aqui que vocês vão trazer meninas. Eu estive lá recentemente, tem 2 meninas agora. E eles apresentam com orgulho. E as meninas sabem, né? Eu fui para conhecer a estrutura, tudo, e elas se apresentam com orgulho também. E é isso que a gente precisa fazer. Um outro ponto também é trabalhar negócios do Nordeste. A gente precisa alavancar. Então, dentro da minha tese também, eu acabei de investir também em uma outra, que é na área de Health Tech, esse ano, acabei de assinar, que é uma rede que trata crianças de clínicas, é uma rede de clínicas que trata crianças com autismo. E eles criaram uma tecnologia que ajudam as crianças nesse desenvolvimento. Por exemplo, para atravessar a rua, uma criança com autismo, muitas não conseguem. Então, quer dizer, trabalhe isso antes com óculos 3D, uns jogos, o lúdico, e depois essa criança ela ganha autonomia para fazer algumas coisas. Então, assim, essa é uma startup do Nordeste que eu estou investindo, que eu não ia investir neles, porque é clínica, está um pouco fora da minha tese, mas eles me procuraram várias vezes, eles fizeram questão, e aí a gente fechou esse contrato, né? Esse deal. Então, dentro das minhas teses estão essas. Então, para quem quer dica de encontrar investidor, primeiro, faça a tua lição de casa e seja muito aberto nos primeiros pitches com seus investidores. Saibam ouvir. Vem dicas valiosas, vem perguntas valiosas. Às vezes o empreendedor fica tão marrento assim que, né, não consegue ouvir, fica chateado. Eu sei porque eu já fiz também pitch. A gente fica marrentinho mesmo, mas saber ouvir. Se aquela pergunta faz sentido para o teu negócio, pode mudar um direcionamento e pode ser favorável para o teu modelo de negócio também. Bem, eu acho que nós temos já um conteúdo extraordinário, não queremos esgotá-lo por completo, nem esgotaria, nem por dias, né? Mas, Cláudio, temos que fazer um capítulo 2 em breve, na primeira oportunidade tua que você vier a Cascavel, e novamente agradecer assim a enorme disponibilidade e troca de experiência, porque você é uma pessoa extraordinária, estou te admirando cada vez mais desde que te conheci pelas redes sociais, mas muito mais agora para te conhecer pessoalmente e ver que você é uma pessoa íntegra. O que você fala, você faz, você é congruente. Isso é muito bacana. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada, eu que agradeço. Deixo o convite aí para vocês participarem do Ela Invest, para todos conhecerem também o Ela Invest, participar dos meus processos de pitch. Eu fiz um processo de pitch agora que chama Café e Pitch. Está disponível lá nas minhas redes também. Se alguém quiser apresentar para mim o teu negócio, fica a dica aí para o teu pessoal. Eu quero ouvir alguns negócios e quero validar e trazer para o meu portfólio e também para essas redes parceiras. E fica o convite para que todos assistam também Shark Tank. Eu quero feedback de vocês depois. Muito obrigado, Cláudia, muito obrigado. Assim, foi sensacional esse nosso bate-papo aqui. E eu sei que tá rolando aí uma votação aí para Cláudia. E eu vou pedir para você fazer esse momento jabá aí, comentar pro pessoal o que é essa votação, que eu já votei, mas eu quero que você peça também aí o teu voto pra galera também, que eu sei que não é pra candidatura de prefeito, né, que a gente não. Isso aí não é comigo, gente. Política não é comigo. Mas eu estou concorrendo a prêmio Conselheiros de 2024, que é bacana, é pela Board Academy. No meu Instagram, tá lá na minha bio, tem o link para votar, é super rápido, super fácil. E eu tô super feliz aí com essa indicação, mais essa indicação, né, de conselho, que para mim é fundamental. E é uma outra coisa que a gente vai trazer mais pessoas. Mas obrigada aí pelos votos de vocês. E quem quiser votar, acessa lá a mini bio, vai ser um prazer. Muito obrigada. Muito obrigado. Então, Mila, muito obrigado por compartilhar comigo essa bancada aqui sempre. Guedes, muito obrigado também.
E Cláudia, muito obrigado por estar aqui conosco, por compartilhar muito conteúdo, né? E eu tenho certeza aqui que os nossos residentes aqui vão... E é todo o nosso ecossistema que escuta, né? Nosso podcast, a gente tem uma baita repercussão aí. Eu tenho certeza que vai ajudar muito o pessoal e eu vou fomentar as nossas residentes aqui, as mais de 23 startups, enviarem aí quem tiver preparado aí o pitch para você também, de repente deixar alguma contribuição e quem sabe aí não fazer um dos primeiros aportes aqui na região oeste, né? Talvez acho que você não tem nenhuma startup aqui, né? Quem sabe nós podemos ser um dos primeiros aí, né, Guedes? Na região oeste eu não tenho. Por aí, vamos conversando. Obrigado mais uma vez. Eu tenho Paraná, muitas startups, negócios, tive exits, mas aí na região oeste não, então fica a dica. Tá lá na minha mini bio também o link para esse café comigo e apresentar o pitch. Aí, ó, a oportunidade perfeita. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Participar com vocês. Até mais. Muito obrigado. E lembre sempre de nos ouvir aqui no Atic Labs Cast, né? Gostou, lembrou de alguém, pode enviar, use aí o aviãozinho aí, compartilhe com o pessoal, curta e deixa sempre aquelas 5 estrelinhas aí no nosso podcast, que isso nos ajuda bastante. Bora! Esse podcast foi apresentado por Atic Labs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.